meus amados. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2025, sexta-feira da sexta semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem terem visto o reino de Deus chegar com poder. Queridos irmãos e irmãs, é um texto também que nós já refletimos inúmeras vezes, que é aquilo que nós chamamos, dentro da teologia, de sequela Christi, ou seja, o seguimento de Cristo. Para seguir o Senhor não basta só ter boa vontade. Muita gente acha que é o suficiente. Eu tenho fé e basta. Não. Você vai ver que o Senhor aqui, ele faz alguns pedidos. Primeira coisa, ele fala: se alguém me quer seguir. Então, é livre, se quiser. Você segue se você quiser. Então, o Senhor te dá a liberdade de escolher. Mas uma vez que eu escolho seguir o Senhor, qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Renunciar a mim mesmo. Então, o Senhor diz isso. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo, gente? E que é o mais difícil, talvez. Muitas vezes nós queremos seguir o Senhor com aquelas ideias que a gente sempre teve. Aquelas ideias que muitas vezes são pensamentos puramente humanos, puramente mundanos. E não queremos, muitas vezes, renunciar a esse tipo de pensamento. Ou renunciar à vida passada, ou hábitos maus que nós tínhamos e que nós queremos estar na igreja, mas também continuar fazendo as coisas erradas que nós sempre fizemos. Então é preciso deixar que o Espírito Santo molde o nosso pensamento. Eu já expliquei que no grego a palavra conversão é metanoia. Metanoia seria o que? A transformação do pensamento. Então, a partir do momento que o Espírito Santo molda, transforma o meu pensamento e passa a ser um pensamento segundo o coração de Deus, eu vou agir também segundo o coração de Deus, segundo os mandamentos do Senhor, segundo os mandamentos da igreja. Então, esse é o mais difícil. Porque muita gente quer seguir Jesus, mas não quer renunciar a absolutamente nada. Depois, o Senhor fala de tome sua cruz. Aqui a cruz tem o sentido, claro, às vezes do sofrimento, que é o primeiro. A gente sempre pensa no sofrimento quando fala de cruz. Mas aqui o sentido de cruz é, antes de mais nada, as exigências próprias do cristianismo. Então, se eu não estou preparado para abraçar as exigências que a vida nova de cristão me pede, é melhor nem mexer com isso. Então, é renunciar e depois tomar a cruz, ou seja, você renuncia àquele seu modo de agir, de pensar, de falar, e vai sim agora acolher as exigências próprias do cristianismo para seguir o Senhor. Não existe cristianismo sem exigência. Isso, aliás, nada na vida. Me fala uma coisa na vida que não exige alguma coisa. Tudo. Tudo exige. Depois, sim, o Senhor diz: me siga. Então, vou ler aqui toda a frase que o Senhor fala. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Por quê? Só vou conseguir seguir o Senhor de fato quando eu fizer essas duas coisas. Se eu não fizer essas duas coisas, eu, num dado momento, vou abandonar o caminho do Senhor. E aí Jesus vai continuar dizendo a respeito aqui, né? Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Você está entendendo aqui o que o Senhor está falando? Não é perder a vida de morrer. É abrir mão daquelas coisas que o mundo nos oferece, os prazeres mundanos.
Não é que, volto, eu gosto sempre de dizer isso, gente, cristão não gosta de sofrer, não, não é isso, mas existem certas coisas que não encaixam mais na vida do cristão. Lembremos de São Paulo, tudo me é permitido, porque eu tenho a liberdade que Deus me deu, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Então, nós temos que ter essa sabedoria de Deus para saber escolher e escolher bem. Então, por isso que o Senhor aqui fala, ele continua depois, com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Então, o que adianta eu ter todos os prazeres, riquezas do mundo, se eu vou perder a vida eterna? Se é eterna, essa vida é para sempre, aqui é passageiro, o mundo passa. Volto a dizer, gente, cristão não é masoquista, não é isso. Mas nós precisamos ter discernimento para saber escolher aquilo que me edifica, aquilo que me transforma, aquilo que agrada ao coração de Deus. Isso é algo importantíssimo. Depois, o Senhor pergunta, né, continuando, e que poderia o homem dar em troca da própria vida? Nada, nada. Nada neste mundo aqui, gente, vale a pena para perder a vida eterna. Então, renunciar a qualquer coisa que me faça perder a vida eterna. E aí depois Jesus fala do testemunho, daquele que tiver vergonha do Senhor e das palavras dele diante daquela geração adúltera e pecadora, ele também, quando vier na sua glória, terá vergonha daquela pessoa. Então, ou seja, e pense numa coisa super atual, porque hoje, muitas vezes, os cristãos que se dizem verdadeiramente cristãos têm vergonha de dizer que são cristãos. Tem vergonha de falar de Jesus Cristo, tem vergonha de falar que é católico, tem vergonha de falar que vai à missa, tem vergonha de falar que reza, tem vergonha de falar que lê a Bíblia, porque muitas vezes as pessoas vão rir, vão fazer chacota. Graças a Deus que tem muita gente que assume sim o seu ser católico e não tem vergonha mesmo que as pessoas riam e tal. Mas tem muita gente. Então, volto a dizer, cuidado. Eu prefiro passar vergonha aqui nessa terra do que passar vergonha depois lá no céu. E aí o Senhor termina aqui com uma frase que muita gente interpreta como a segunda vinda de Jesus. E não é isso. Não, ele não está falando aqui da parousia. Ele diz assim: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Então a pessoa que pensa que Jesus está falando, mas espera aí, Jesus não voltou até hoje e essas pessoas já morreram, então Jesus mentiu. Não. O que Jesus está dizendo aqui, o reino de Deus chegar com poder, ele está se referindo à sua crucificação, quando ele vence Satanás. O momento em que Satanás pensa que ele era o vitorioso, porque afinal de contas Jesus foi para a cruz, e naquele momento foi a derrota de Satanás, ele perdeu. Então é quando chega o reino de Deus com poder. Então é através da cruz de Jesus Cristo e da sua ressurreição, porque ele vence o pecado e a morte. Então muitos dos que estavam ali, que estavam ouvindo, viram Jesus ser crucificado e viram Jesus ressuscitado. Portanto, viram o reino de Deus vencer, viram o reino de Deus chegar com poder. E, Senhor, nós queremos, de forma especial, pedir, mais uma vez, a ação do Teu Santo Espírito sobre nós. Que o Espírito Santo, Senhor, nos convença que para Te seguir, é preciso que nós tenhamos a coragem de renunciar, Senhor. É preciso que nós tenhamos uma vida nova, que nós acolhamos as exigências do cristianismo, que nós possamos ser transformados, Senhor, o nosso pensar, porque através desta metanoia, Senhor, desta conversão, desta mudança de pensamento, nós vamos agir, nós vamos falar, nós teremos atitudes, Senhor, que verdadeiramente condizem com o nosso ser cristão. Não será um cristianismo somente de boca, mas um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que tem reflexo em toda a nossa vida. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.